Então, vamos passar adiante. Hood. Ele é um substantivo abstrato, né? Então ele tem, assim, não é tantas palavras que tem em inglês, mas as palavras que tem, ele significa bastante. Hood. Podemos dizer que é uma terminação, quando você coloca no final da palavra, você acrescenta nela um estado de ser mais abrangente. Hood, por exemplo aqui, a palavra adulto. Qual a finalização? Hood, adulto, passa a ser o quê? Maturidade. É o estado de ser de um grupo, é ser mais abrangente. Então, como se pronuncia no inglês? Adult. Adult, que é adulto. Adult passa a ser adulthood, que é maturidade. De adult, adulthood. Adulto passa para maturidade. Brother, que é irmão, passaria para brotherhood. De irmão passaria para o quê? Para fraternidade. Então, acrescentando o final hood a palavra, o que era irmão passa a ser fraternidade. Acrescentando no final hood a palavra adulto passa a ser maturidade. Criança. Acrescentando o final hood na palavra criança passa a ser o quê? Olha que interessante, fica mais abrangente. Infância. Father, né, que é pai. Acrescentando o final hood a palavra father, fica o quê? Paternidade. A palavra mãe, acrescentando o final hood, fica maternidade. A palavra vizinho, acrescentando o final hood, fica vizinhança. Interessante. Então memoriza isso aí. A palavra hood, ela coloca o estado de ser mais abrangente. Agora, outra dica bem interessante. Você vai gostar dessa aqui também. Olha que curioso. Esse termo que eu estarei passando para você agora te ajudará a traduzir muitas palavras que você não saiba no inglês, mas que você saiba no português. Por quê? É aquilo que eu falei no começo da aula. Palavras de origem latina. Muitas vezes essas palavras de origem latina existem tanto no português como no inglês. E, às vezes, muda uma coisinha ou outra só, sabe, né, na escrita. Então, o que que é? Geralmente, as palavras com final tivo ou ível, é a maioria, podemos dizer, das palavras do português com final tivo ou ível, ela vem de origem do latim. Por exemplo, assim, administrativo. Administrativo, ela é escrito no português final tivo, administrativo. Só que esse administ, ele é de origem latina. E olha que interessante. No inglês, não seria tivo, nem ível. Mas no inglês, seria a mesma palavra, né? Administ, só que com final ível. No inglês, seria com esse final aqui, ó. Então, vamos lá, alguns exemplos. Administrativo. Essa é a palavra correta no português. Como seria no inglês? Até aqui, tudo igual. Agora que muda. Muito interessante, né? Então, no inglês seria assim. Ou seja, agora a pronúncia que não é igual. A pronúncia como é que seria? Administrative. Administrative. Perfeito? Então vou ter que colocar cor diferente no inglês. Para nós termos uma noção. Ó, a outra palavra com ivo. Informativo. Informativo do português. Como é que seria no inglês? O mesmo começo, só que com a terminação IV. Então vou colocar da letra verde. O que era administrativo, vou falar na forma portuguesada. Ok? Não é assim a pronúncia. O que era informativo ficou informative. Informativo, aqui em cima. A palavra até aqui, informato, é do latim. Mas aí a terminação ivo é para a nossa linguagem portuguesa. Porém, ive é para inglês. Então, essa regra vai te ajudar a traduzir muitas palavras assim ao pé da letra. Coisas que você verão, sabe, já identificarão que é de origem latina e falar, essa palavra é tal. Ou até escrever algumas, por apenas estímulo, por apenas reflexo, automaticamente. Agora, no português nós falamos informativo, mas no inglês se fala informative. Informative. A palavra preventivo, uma palavra bem interessante a gente colocar. No português escrevemos assim, preventivo. Porém, no inglês, seria, olha só, é uma palavra de origem latina. Então só mudou a terminação. Que no inglês, no português falamos preventivo. Se fosse aportuguesar a palavra em inglês, seria preventive. Mas não é assim que se fala. Aí muito cuidado com isso, ok? Então porque a pronúncia ela muda. Então seria preventive. Preventive. Correto? Mas aí você já sabe como colocar algumas palavras lá no tradutor gratuito, que é o Google, né? Mas depois te mostrarei outras ferramentas.
Mas só para você já ir aprendendo. Sua origem é o sufixo "ivus", né, do latim, o que significa ter capacidade de. Agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Além desse exemplo aqui, que é muito abrangente, tem outro fator no inglês. Essa palavra aqui, por exemplo, olha, act, que é atuar. Uma palavra act, que é atuar, não tem no português assim, dessa maneira. É uma exceção, são exceções. Toda regra tem exceção. Act, active. Uma palavra no inglês como act, por exemplo, colocando "iv", significa ter capacidade de. É igual ao português. Por exemplo, informação. Informação é a palavra. Você coloca informativo, você coloca final ativo, você acrescenta o quê? Ter capacidade de. Informação, informativo. E mesmo exemplo aqui embaixo, então. Administrar, com final ativo, fica o quê? Administrativo, é aquele que tem a capacidade disso, né? Afirmar, essa palavra no inglês não é igual no português. Com a terminação ativo, fica aquele que tem a capacidade de afirmar, que é afirmativo. Atrair, com final ativo, fica atrativo. Então, aquele que se comunica com final ativo, comunicativo. Conservar, com final ativo, fica o quê? Conservador. Construir, com final ativo, fica aquele que constrói, então construtivo. Perfeito? E assim vai. Explodir, fica o quê? Explosivo. Informar, informativo. Instruir, instrutivo. Olha o exemplo que nós usamos lá, né? Que é aquele anteriormente. Prevent. Prevent fica preventive, que é prevenir, fica preventivo. É aquele que tem a capacidade de. Então, relembrando. "Ive", no inglês, passa o significado para aquele que tem a capacidade de. E a maioria das palavras do português com o final ativo, ela passa a "ive" no inglês. Administrativo. Se é final "ivo", passa a ser "ive" no inglês. Perfeito? Isso vai te ajudar bastante. Vamos lá. Bom, agora o último slide dessa aula. Chip. Chip, na verdade, seria chip, não é ship, é chip. Seria navio, no inglês, mas aqui nós estamos falando de terminação. Por exemplo, se você coloca uma palavra, igual tem aqui embaixo, que é cidadão, que é citizen, cidadão, coloca o final chip, então de cidadão passa a ser cidadania, citizenship. Ele adquire o sentido de estado ou condição, de ser ou possuir tal coisa. Então, por exemplo, se eu colocar o final chip na palavra inglesa, eu coloco o sentido de estado ou condição de ser ou possuir tal coisa. Aquele que é cidadão, com o final chip, ele passa a cidadania. Negociante, revendedor, final chip, revenda, ele amplia. Final chip, aí coloca sentido ou estado de condição de ser ou possuir tal coisa. Ditador, fica na condição ou estado de ser, passa a ser ditadura. Apenas acrescentando o final chip. Amigo, passa a ser, com final chip, amizade. Líder, com final chip, passa a ser liderança. Membro, com final chip, passa a ser aquele que é a qualidade de quem é membro, né, o sócio. Um proprietário, com final chip, passa a ser posse, propriedade. Você consegue entender o conceito, né? Agora aqui, relação passa a ser relacionamento, ou seja, relation. Relation passa a ser relationship, que é relacionamento. Então, é isso. Então, chip acrescenta a capacidade de ser ou possuir tal coisa. Terminando esse bloco com as terminações, revise quantas vezes for necessário. É muito interessante. Lembre-se o seguinte, até agora nós vimos a maioria das palavras do final com final ativo em português, se você colocar "ive", você traduz literalmente para o inglês. A maioria, boa parte. É uma dica muito interessante, teremos muito mais nos 2 blocos seguintes. Você não tem noção da quantidade de palavras que você aprendeu até aqui e das que você aprenderá nos 2 blocos seguintes sobre essa regra dos sufixos. Então não perca e vamos agora até o próximo capítulo. Um forte abraço, até lá!